Bom, vamos começar com a clássica, né, Rafinha? Quando eu li o roteiro, eu falei, não é possível. Não é Realmente possível. a gente não entendeu essa jogada de marketing. Essa sua jogadinha. Ela não sabe o que é. É Camila Pudim, que É. não gosta de pudim. Ô, gente, mas já contou? Quem que... Mas primeiro de tudo, Hum. como é que tem uma pessoa que não gosta de pudim? Isso pra Não, mim eu já é posso me assustador. explicar? Não é tão literal, assim. É porque, assim, de Camila Pudim, você espera uma pessoa que é apaixonada, né? Que é, assim, Deus no céu, pudim na Faria terra. algum sentido. E não, pra mim não é. Então, assim, num ranking de sobremesas, pudim, tadinho. Tá lá. Sério? Ranking de embaixo. sobremesa. Você tem um ranking de sobremesas, já fiquei interessada. Então, assim, não é que eu detesto, nunca como. Quando tem só pudim, gente, que desfeita que eu vou fazer? Claro que não. Né? Você Entendi. come o pudim. Como pudim que tem, né? Minha mãe é ótima a fazer pudim. Diga-se de passagem. Mas não é uma coisa que eu, tô com vontade de comer pudim, jamais. E o Camila Pudim veio... Ele veio de uma história com pudim, né? Mas Uma assim, paródia. uma paródia que eu fiz. Foi o primeiro viral meu, assim. Foi o primeiro vídeo que deu certo. Que eu ensinei a fazer uma receita de pudim numa paródia. E eu tava participando de um concurso nessa época. E foi pra esse concurso que eu fiz esse vídeo. Que era pra destacar, né? O briefing era só faz uma receita. E aí eu fiz uma receita numa paródia pra... E aí deu certo. Uma música da Anitta. Foi, de Qual? Bang. De Bang. Uhum. Foi só pra parodiar esse? Não. Não Antes foi? eu não posso ver um concurso, né? Assim, hoje em dia eu já tô em outra fase da minha vida. Mas eu não podia ver um concurso. Não podia. Gente, pra ganhar essa caneca, uhul! eu sou Camila Pudim, de Goiânia, tantos anos. E eu vim pra ganhar. Adorei. Eu adorava, assim, qualquer oportunidade. Hoje em dia não mais. Não, hoje em dia a gente já tá numa outra fase, né? Mas antigamente... Porque eu tô há 9 anos na internet, né, Rafa? É tempo, né? Exato. São um muitos chão, anos. é um chão. É chão, então nem sempre tudo foram flores, né? Teve aí... E aí teve Teve essa... umas coisas no meio que a gente às vezes fica pensando, puxa, precisava. Umas vergonhas que a gente passava, né? Umas vergonhas. Olha, tem gente que passa até hoje, viu? Eu passo, né? Não quer dizer que a vergonha não... Mas assim, você começou na internet em 2013, mas teve aí uma faculdade de arquitetura no meio do caminho. Uhum. Qual que foi o surto coletivo? Começar na internet ou terminar a faculdade? Foi fazer os dois ao mesmo tempo, na verdade. Porque acho que foi o grande desafio da minha vida. Até hoje eu não consigo pensar em algo que foi mais difícil do que conciliar as duas coisas. Meu Deus. Foi o maior desafio, assim. Eu lembro, às vezes eu tô passando por uma dificuldade, por um perrengue, numa rotina louca. Eu falo assim, caraca, isso aqui tá difícil. Quando eu lembro da Camila de 2016, 17, 18, eu falo, caraca, o que eu tô reclamando? Aquela lá era guerreira. Porque arquitetura é um curso que demanda muito tempo, muita dedicação. E eu fazia em outra cidade. Então, só de translado por dia eram 4 horas. Nossa, De 4 a 5 horas por dia. E eram todos os dias. Aí tinha dia que eu saía mais cedo, tinha dia que eu saía de noite, tinha dia que eu saía de casa 4 horas da manhã e voltava às 10 da noite. Nossa, gente. E tudo isso produzindo conteúdo pra internet. Isso, e aí na época eu só conseguia produzir pro YouTube. Não tinha outra rede social que eu conseguia, porque o meu tempo era curto. Então, o tempo que eu tinha, eu me dedicava à única plataforma que tinha dado certo, né? Que era o YouTube, que eu gostava. Nossa, eu sempre fui apaixonada pelo YouTube. Então, só que a minha frequência, pra vocês terem ideia, era tipo, no máximo, assim, estourando. A semana que eu arrasava, eu postava 2 vídeos. Porque a muita média era coisa. uma, não tinha como fazer mais. Ainda mais porque o que deu certo no meu canal não foi um Olá Meninas, vou mostrar meu dia, né? Foi uma produção de uma música, um negócio da paródia. Exato. Que assim, paródia é difícil pra caramba fazer. Porque Você tem a que ter a produção da criatividade. música. Você tem que produzir a música. Produzir assim, né, gente? Era celularzinho na boca, 3 horas da manhã, falando um pouco mais baixo pro meu pai não escutar. Mas é difícil, porque você É tem que fazer a difícil, letra, você mudar tem a que letra. cantar. É a letra, é todo um roteiro de um É. vídeo, né? Porque tem cenas, é um clipe, é um mini clipe. Exato, é um longa. É porque a gente faz mais tosco, mas assim, é muito difícil fazer isso. É a mesma coisa Não. que produzir um rolê. E vamos brincar, vamos combinar aqui entre a gente. Até tosco dá um baita, porque você tem que Gente, fazer aquilo qualquer. parecer também natural, Até porque orgânico. no Depois das 11, a gente era obrigada a fazer ainda mais tosco que só o normalmente tosco. Então também dá um trabalho a gente tosquear o negócio. Nossa, Mas era muito isso. difícil. Aí, assim, os temas iam acabando, né?
Kevin soltava música. Gente, já fiz. A última que eu fiz foi de mãe. Então, a gente fazer de amiga dessa. Ih, não, mas a penúltima foi de amiga. E aí eu sempre apelava pra de comida. A de comida sempre arrasou. A de comida, gente, desde pudim. Aí depois eu fiz a da pasta de amendoim, né? Não posso falar a marca aqui. E aí eu emendava assim, às vezes eu falava, eu sou gulosa, que como muito. Aí esse era o tema. E aí, milhões de visualização. Era babado. Nossa senhora. Muito bom. Época boa de views. Então era uma maquete, uma paródia. Uma maquete, uma paródia. Conciliava entre pegar na câmera aqui, pegava na Cascorês pra fazer uma maquete. Cara, e como é que surgiu a ideia de começar a fazer arquitetura? Tipo, era o teu sonho? Era uma coisa que você gostava? E se você já vivia de internet? Eu sempre gostei… Não. Sempre gostei de arte. No geral. Então, eu vim de uma origem humilde. Então, eu não tive acesso a teatro. Eu não tive acesso a uma aula de canto, a uma aula de música, a uma aula de dança. Infelizmente, não tive. Então, eu sempre fui muito carente disso. Quando eu tava no ensino médio, eu entrei no ensino médio e ainda não tinha acesso à internet. Só pra vocês terem noção, não tinha computador em casa. Eu era uma adolescente de 15 anos que não tinha acesso à internet. Assim, pra acesso à internet era a lan house. Os 50 centavos que meu pai deixava, eu pegava os 50 centavos. Ia meia horinha de lan house, né? Às vezes juntava 3 dias, ficava 1h30. Caraca. E era assim que eu assistia os clipes da Beyoncé, né? Eu tinha acesso às minhas diva pop, mas eu não tinha tanto acesso assim, fácil. Então eu sempre tive muita fome de internet, de coisas, cultura, arte. E quando eu tava no ensino médio, que essas coisas começaram a surgir. Porque aí meu pai colocou finalmente o computador lá em casa, acionou a internet. Nossa, que dia, gente. Foi incrível pra mim. Tinha 16 anos. E aí eu comecei a ter acesso ao YouTube. O YouTube sempre foi uma fonte, pra mim, disso. Que eu nunca tive acesso. Então, assim, hoje em dia… Depois disso, né, o YouTube revolucionou essa questão. Porque hoje você quer… eu quero aprender como faz tal coisa. Você vai lá e pesquisa, né? Então, assim, antigamente a gente não tinha isso. Com o YouTube, veio. E aí, eu comecei a ter acesso ao YouTube, a pesquisar as coisas que eu queria. E, bem nessa época também, eu decidi fazer arquitetura porque eu gostava de desenhar. E aí, a arquitetura na época tava dando dinheiro, gente… construção civil na época tava babado. Eu falei, eu tenho que fazer um curso que agrade também ao meu pai, né? A honrar, né? Porque se eu chegasse dele e falasse, pai, quero fazer tal curso que não fosse, né? Aquela história, né? Sim, aquela coisa tradicional. Aquela coisa tradicional, né? Mas aí eu falei, não, vou fazer… Não que ele tenha me obrigado, de nenhuma maneira assim, não. Mas eu achei que a arquitetura, ela… juntava muita coisa que eu gostava. Dava uma segurança Dava também. dinheiro. Tinha coisa da arte. Teoricamente, né, tá, já iludida. Mas tinha um negócio da arte. Me falaram que eu ia desenhar bastante no curso. Tinha pouca matemática, tudo me agradava. Gente, a arquitetura era o paraíso naquele momento. E aí, foi assim que eu comecei a estudar pra fazer… passar numa universidade pública, porque meu pai não tinha condição de pagar arquitetura, gente. Já era um absurdo na época. Hoje, né? Não sei nem quanto é uma mensalidade de arquitetura. Muito caro, muito inacessível. Então, eu sabia que se eu quisesse realizar esse sonho, eu tinha que passar na universidade pública. E aí, comecei a estudar. O YouTube me ajudou demais a estudar. Ai, que legal. E aí, eu consegui passar. Quando eu passei, eu já tinha criado meu canal no YouTube. Porque foi bem na época que eu tava no 3º ano. Eu não tinha muita coisa pra fazer, sabe? Eu estudava de manhã no ensino médio. Trabalhava à tarde, que aí eu comecei a trabalhar novinha também, porque eu queria comprar minhas coisinhas e tal. Sempre fui muito assim. E à noite eu ia pro cursinho. E aí eu não tinha tempo, criei um canal no YouTube. Que legal! Pensando em utilizar esse tempo livre. Descansar um pouquinho. Mas sério, exatamente por isso que eu criei. Eu não criei, tipo, eu vou criar porque aqui um dia eu vou ser uma youtuber de sucesso, vou ganhar dinheiro, vou viver disso aqui. Não, porque eu gostava de assistir as meninas. Na época eu assistia mais blogueira, né? Então era a Bianca, a Tassiele, a Nina Secrets. Eram as minhas grandes referências na época, que eu gostava muito. Me apaixonei na maquiagem nessa época. Então eu criei pra fazer conteúdo de maquiagem que eu gostava, mas sem pretensão, assim, era mais por hobby mesmo. E aí, nessa época, eu criei… Em 2014, eu passei na faculdade. Entrei na faculdade. Depois de 2 anos que foi dar certo o YouTube. Então, quando eu tava na faculdade, eu entrei com 0 inscritos. E aí, depois de 2 anos que deu certo, eu já tava lá dentro. Então, não tinha pra onde correr, né? Não tinha pra onde… E depois desses 2 anos, já começou a ser o teu trabalho mesmo? Você ganhava dinheiro Foi devagarzinho. Tudo pra mim foi muito lento, assim, sabe?
em 2015, que na verdade o primeiro vídeo viralizou, que foi o do Pudim. Foi no final de 2015, só que eu não comecei a ganhar dinheiro nessa época. Viralizou, a paródia nem era monetizada. Tinha E isso, paródia era bem complicado de monetizar, assim. A cada 5 paródias que eu fazia, 2 eu monetizava só. 3 eram pegas no copyright. Acho que era aquela monetização compartilhada, né? Não, na época até eu conseguia. É? Depois veio esse negócio de negocinho ficar amarelo. Só foi piorando pra quem fazia paródia, né, com o tempo. Acho que por isso que a galera parou de fazer. Foi desistindo. Porque, nossa, um trabalho e não era muito remunerado.